pessoal, meu nome é Priscila e hoje eu vim mostrar para vocês mais uma técnica de como colocar o crochê no fundo para a bolsa. Eu já ensinei essa outra forma, que é uma forma mais para iniciante, mas hoje eu resolvi trazer para vocês essa outra técnica, onde a gente consegue deixar um acabamento mais perfeito, mais bonito, tampando todos os buraquinhos. Nessa outra forma, ele acaba ficando com esses buraquinhos. Como esse jeito aqui é mais simples, é uma técnica mais iniciante, eu resolvi ensinar primeiro essa, mas hoje eu vim trazer para você essa outra forma. Então, bora? Então, antes de começar, eu quero apresentar para você que ainda não conhece um dos nossos fundos para bolsa. Esse aqui é o modelo oval de 12 por 18 com pezinhos. A gente também tem eles em outros formatos e tamanhos. Temos ovais, redondos, quadrados, retangulares, para todos os gostos. Mas hoje, para exemplificar, eu estou usando esse aqui que é o de 12 por 18. Todos eles são fundos duplos, eles são feitos com duas bases coladas uma na outra. O corte dessas bases é feito a laser, então todos os furinhos têm o mesmo tamanho e a mesma distância entre um e outro, o que garante uma uniformidade à peça. E outra vantagem deles serem duplos, além desse acabamento perfeito tanto de um lado quanto do outro, é que isso garante uma maior resistência a essa peça, uma maior estrutura. Então ele não dobra com facilidade, vai dar maior estruturação à sua peça. No caso dos fundos com pezinhos, eles são de metais de alta qualidade, são banhados com verniz italiano, e esse verniz ele é aplicado a alta temperatura, o que vai garantir uma maior dureza nesse verniz. E o verniz ele tem a função de dar esse brilho incrível à peça e também proteger contra o craquelamento e a oxidação dessa peça. Então você vai ter uma peça mais bonita por muito mais tempo. Eu vou deixar na descrição o link para a categoria de fundos para você conhecer todo o nosso catálogo de fundos para a bolsa. Bom, agora que eu já apresentei o fundo, vamos começar. A primeira coisa que você tem que saber é que você vai precisar de uma agulha um pouco mais fina do que a gente está acostumado a trabalhar. Para a gente conseguir passar essa agulha por dentro dos buraquinhos e também passar o fio. Então, se você estiver trabalhando com um fio mais grosso, provavelmente você vai usar uma agulha mais fina ainda do que essa. Eu estou trabalhando aqui com a agulha 5 milímetros, mas se você usar um fio bem mais grosso do que esse, no caso aqui eu estou com um fio multitécnicas, que é um fio 100% poliéster, um fio premium, né, que ele não tem variação de espessura, ele tem uma composição fixa também. Nesse caso, uma agulha de 5 milímetros eu consigo passar pelo buraquinho e trazer esse fio. Se fosse um fio mais grosso, eu precisaria de uma agulha provavelmente um pouco mais fina, talvez uma número 4. Depois que você fizer essa aplicação do crochê na base, você vai usar a agulha que o fio pede. No caso aqui do fio de poliéster, normalmente eu trabalho com uma agulha número 7 ou número 8, se eu quero um ponto mais solto, até mesmo número 9, dependendo do resultado que eu quero dar a essa peça, tá? Então, a gente vai começar aqui e você precisa saber o seguinte: imagina que essa base é uma base de crochê. Então, cada buraquinho desse é como se fosse um ponto da sua base de crochê. E a gente vai fazer aqui uma carreira como se a gente estivesse continuando essa base aqui. Se você estiver usando um fundo de pezinho, que você crochete com ele virado para você, porque assim o direito do seu crochê vai ficar para o lado certo, que aí à medida que você for crochetando aqui, ele vai ficar com o direito nessa direção, então vai ficar para o lado certo. A não ser que você queira que o avesso fique do lado para fora da bolsa. Aí nesse caso você vai trabalhar desse lado aqui e aí vai crochetar de forma que o avesso vai ficar para fora da bolsa, tá? Esse cuidado você só tem que ter no fundo com o pezinho, porque o fundo sem pezinho, como eu falei, ele é perfeito, ele vai ficar igual dos dois lados, então tanto faz se você faz de um lado ou do outro. Então aqui a gente vai começar colocando a agulha em qualquer um desses buraquinhos aqui, vai laçar o fio aqui, deixa um pouco. Pode deixar um tantinho bom aqui, não deixa muito pequenininho não. Esse tanto aqui, mais ou menos 10 a 15 centímetros, tá bom, tá? Laça esse fio e traz pra frente.
Aqui, muita gente tem a mania de já pegar e fazer uma correntinha aqui. Não faça. Daqui a gente já vai pular para o próximo ponto e vamos fazer essa primeira carreira toda em ponto baixíssimo. Então, eu vou colocar a agulha aqui, vou laçar, vou trazer e passar de uma vez. De novo, coloco a agulha no próximo ponto, laço, passo pelo buraquinho e trago de uma vez, tá vendo? A gente vai fazer então isso em toda a carreira. Calibra bem o ponto para que você não repuxe esse ponto. Ó, repara o seguinte, eu meço aqui quanto de fio eu preciso para chegar no próximo ponto. Eu não vou fazer esse ponto aqui muito ajustadinho, porque ele vai ficar todo repuxado. Ó. E nem vou fazer ele muito largo, para ele não ficar esse buracão aqui. Não deve ficar nem apertado e nem largo. Ele deve ficar todos mais ou menos na mesma tensão, para ficar um trabalho mais bonito. Tome bastante cuidado com isso, com a calibragem do seu ponto. Chegou aqui, falta só mais um pontinho, a gente vai fazer esse último ponto e não vai fazer aqui. Daqui, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, eu vou puxar esse fio só um pouquinho para não correr o risco desse ponto escapar. Vou fazer o seguinte, eu vou desmanchar esse primeiro ponto que a gente fez. Então, vou ver aqui qual que é a ponta que eu tenho que puxar, tá? Vê primeiro, senão você puxa do lado errado e vai acabar apertando o ponto da frente. Vou ver qual que é a ponta que eu tenho que puxar. Vou puxar ela todinha, tirei ela do buraquinho. Vou puxar essa outra perna também, tirando ela daqui. Tirei. E aí, o que eu vou fazer? Vou voltar com a agulha dentro aqui. Vou medir aqui mais ou menos aonde que eu preciso novamente. Vou pegar essa ponta que tá solta aqui, vou laçar ela e passar por dentro dessa laçada. Volto aqui, ó, tá solto. Vou colocar a agulha aqui. Vou pegar essa ponta, ó, essa aqui tá indo pro novelo, não é essa. É essa que tá solta aqui. Vou laçar ela e trazer pra frente. E passo tudo, puxo tudo, tá vendo? Vou ajustar aqui pra ficar mais ou menos igual. E aí eu tenho essa ponta solta. Eu gosto de fazer com uma agulha de tapeceiro essa parte. Essa agulha de tapeceiro ela é bem legal porque ela não tem ponta e ela tem uma cabeça bem largona que dá pra colocar bem o fio náutico, dá pra colocar fio de malha tranquilamente. Então eu vou colocar aqui. E aí eu vou refazer esse ponto que a gente desfez. Ó, repara o seguinte, o fio sai do ponto anterior, ele passa por baixo do ponto da frente e volta no mesmo ponto que ele saiu. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. O fio tá saindo do ponto anterior, vou colocar aqui na agulha para facilitar. Ele tá saindo desse ponto, a gente vai passar ele por baixo aqui do ponto da frente. E tomem cuidado, ó, eu vou passar entre o ponto e a base, não é aqui atrás, é aqui. E vou passar por baixo das duas perninhas, por baixo da primeira, por baixo da segunda. Passo aqui e atravesso. E aí ele vai voltar no mesmo lugar que ele tá saindo. Vou voltar aqui. E agora sim, eu vou passar atravessando o buraquinho, vou levar ele lá pra trás. Com isso, a gente tem esse acabamento perfeito aqui. Tá vendo? Você não sabe onde começa, onde termina. Aqui atrás, o que eu vou fazer? Tiro a agulha, vou dar um nozinho bem simples. E eu vou dar um nó de acordo com a direção aqui do fio. Pra quê? Pra gente não criar volume aqui. Então, eu não vou dar um nó que faça isso daqui, porque eu tô criando um volume maior. Eu vou dar na mesma direção. Então, eu vou jogar essa ponta pra lá e essa ponta pra cá. Fiz isso. Não precisa dar nó cego, tipo, não precisa dar outro nó aqui. Um nozinho desse aqui tá bom, que você vai ver que ele vai ficar bem preso mesmo. E agora, o que a gente vai fazer?
a gente vai passar uma carreira de ponto baixo aqui, pegando sempre no meio da carreira de baixíssimo. Então, se eu entrei com o fio nessa parte aqui, eu vou pegar no da frente para ter um pouquinho mais de folga aqui no momento. Eu vou enfiar minha agulha no meio do ponto aqui e vou atravessar ela lá atrás, tá vendo? Sair com ela lá atrás no buraco aqui do fundo. Laço e trago pra frente. Aí aqui sim eu vou fazer uma correntinha para subir e vou começar a fazer pontos baixos por toda a carreira, sempre pegando no meio do ponto baixíssimo. E vou fazendo. Quando você for chegando assim nas voltas, se for uma base oval ou uma base redonda, é legal que você dê uma afrouxadinha nesse ponto aqui, ó, para você conseguir fazer essa volta e ela não começar a fechar. Eu não indico que você faça aumentos nessa primeira carreira aqui, no caso fica sendo a segunda, né, porque a primeira foi ponto baixíssimos, justamente porque você já tá colocando 2 pontos aqui dentro, o baixíssimo e o ponto baixo. Se você fizer um aumento, seriam 3 pontos no mesmo buraquinho, então é muita coisa para colocar. A não ser que você esteja fazendo com um fio bem fininho, um náutico de 3 milímetros, talvez até ele aguente. Aí vocês me perguntam, então por que que os buracos são tão pequenininhos? Quando a gente estava desenvolvendo essa peça, uma coisa que eu percebi é que a maioria das peças do mercado tem buracos muito grandes e distantes. E isso faz com que, quando você passa o crochê, fique alguns buracos aqui, né? Fica à mostra umas peças aqui. Ou então você precise fazer aumentos para poder cobrir esse espaço. Então, eu acabei decidindo fazer mais apertadinho assim, porque eu acredito que a peça fica mais bonita, mais tampadinha. E vai dar um acabamento melhor. Caso seja necessário, você pode fazer diminuições na próxima carreira ou aumentos na próxima, de acordo com o que você precisa, ou de acordo com o resultado que você quer para sua peça. Tomem bastante cuidado para não fazer pontos muito apertados, ainda mais porque a gente está usando uma agulha bem mais fina do que normalmente se usa para esse fio, né? Calibrem bem o ponto para que ele fique todo igualzinho, ó. Os pontos tem que ficar tudo igualzinho. Ó, chegando aqui, já puxa essa ponta para você começar a esconder ela também nos pontos aqui. Outra coisa boa de você se atentar é, tá vendo que tem esse fio aqui, que é do ponto baixíssimo? Coloque sempre de um lado ou de outro. O que que faz uma peça ficar bonita? É os detalhes, é um padrão, é você ter um padrão. O que acaba deixando ela feia é se você faz uma carreira de um jeito, outra de outro, de forma que não seja proposital. Tem que ter algum tipo de padrão, mesmo que seja uma coisa bagunçada, tem que ter um propósito. Então, por exemplo, se eu tô fazendo aqui e aí eu tô saindo com a agulha aqui, ficaria muito esquisito se um eu saio aqui, no outro eu saio do outro lado. Tipo, se eu sair de cá, ó. Então, vamos supor, se num ponto eu saio atrás e outro eu saio assim, e cada um tá de um jeito, não vai ficar legal. Então, o ideal é sempre fazer do mesmo jeito em tudo. Ó, chegamos no final. Tome bastante cuidado para não fazer 2 pontos aqui, então a gente já chegou. E agora é só arrematar da forma que você preferir, que aí tá pronta a sua base. Ela vai ficar dessa forma. Dá a impressão que você costurou o crochê nela, ela fica bem tampadinha. Diferente da outra técnica que eu mostrei no outro vídeo, que fica esses buraquinhos aqui. É uma técnica mais para iniciante, essa daqui, por isso eu quis ensinar ela primeiro. Mas nessa daqui fica tudo bem fechadinho mesmo, não fica
nenhum buraquinho igual fica este daqui. E então, você gostou dessa técnica? Qual das duas você prefere? Essa ou essa? Me diz aí nos comentários, deixa aí seu comentário, o que você achou e o que mais você quer aprender. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar os sininhos e aquilo tudo mais que a gente está acostumado.